Bem-vindos ao canal da Leste Tecnologia. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar de um negócio, assim, eu não sei a impressão que você tem, eu tenho a impressão que a pessoa chega na empresa e fala assim, mas por que eu tenho que fazer desse jeito? Por que eu não posso fazer assim? E aí a pessoa responde para ela, geralmente a pessoa da tecnologia fala, por causa da LGPD, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. E a conversa morre aí. E fica assim, fica no ar, né? A pessoa fica. Aí a pessoa volta para a mesa dele, vê, dá um Google em LGPD e fala que é uma lei de 2018, né? Que foi ela começou em 2018 e foi em 2020. E daí? O que é isso? Por que eu não posso colocar meu CPF, eu não posso passar no WhatsApp o CPF do WhatsApp, ou no e-mail eu não posso passar o e-mail do cliente? Por que eu não posso passar a data de nascimento do cliente? Por que eu não posso pegar esses dados mais como antigamente, né? Como antigamente a gente fazia? Bem, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre, quando a gente fala sobre LGPD, houve um caso, repercutiu muito, muito mesmo. Foi em 2011. A gente estava na faculdade, né, Luiz? Foi na faculdade. A gente estava na faculdade. 2011. 2011 houve uma atriz que teve as fotos dela vazadas. A pessoa invadiu o computador dela, vazou fotos, tentou extorquir dinheiro dela, dizendo que se por acaso ela não pagasse uma certa quantia, certo resgate, ele ia vazar essas fotos. Um sequestro de informação, né? Sequestro de informação, perfeito. E a atriz, ela fez uma denúncia, ela não pagou, as fotos foram vazadas, foi um escândalo na época, foi um escândalo. A atriz a Carolina Dickmann, e o caso dela foi assim, repercussão no Brasil inteiro, jornais televisivos, a internet em peso. E aí a Justiça brasileira decidiu, fez uma lei, a lei, se eu não me engano, é de 2000, já acho que é de 2012, se eu não me engano, 2012, é a lei 12.737. Lei, inclusive teve o nome dela, né? Lei Carolina Dickmann. É por isso que eu sempre me lembro do caso, porque a lei tem o nome dela. O que fala essa lei? O cyberespaço passa a ter justiça. Você fez alguma coisa errada no cyberespaço, você é acusado de um cybercrime. É engraçado a gente falar isso, porque pessoas que são mais novas ou que são menos informadas, falam assim, como assim passou a ser, não era antes? Não era antes? E não era antes, era, desculpa o termo, era festa. Antes, se você cometesse algum tipo de crime, que hoje a gente tem essa estrutura bem organizada, mas se você cometesse algum tipo de irregularidade, crime na internet, você ficava impune. Ficava impune porque não tinha uma legalização. E se não tem uma lei em cima daquilo... Vai punir como? Você vai me prender. Por quê? Não tem uma... porque você fez uma coisa errada. Mas a lei não prevê isso. Não previa. Então, 2012 foi promulgada a lei, preveu, então, que vazamento de informações, roubar seus dados. Por isso que nós falamos, desde o primeiro vídeo, nós usamos a expressão, é um cybercrime, é um criminoso. Mas se esse vídeo estivesse sendo feito em 2011, não faria sentido nenhum que a gente está falando. A gente só ia estar indignado com a situação no máximo. Porque essas pessoas têm que acontecer alguma coisa com essas pessoas. Hoje acontece. Graças a Deus que isso acontece. Porque senão a internet seria, inclusive, uma terra sem lei. Sim, como foi durante muito tempo, né? E uma coisa interessante, você fala assim, nossa, então o Brasil estava na vanguarda nisso. Não. Na verdade, foi esse caso que nós citamos aqui, dessa atriz, foi um caso que teve repercussão mundial. Não foi só no Brasil. E aí, porque, entenda, houve pressão, não foi porque assim, os juristas acharam assim, não, nós vamos fazer isso porque a gente tem que ter. Não, teve pressão, inclusive pressão externa. Sim. Porque acompanha comigo. Você, por exemplo, é um investidor americano. Você tem uma empresa que você está investindo dinheiro no Brasil. Se não tem leis que proteja o seu investimento, você é meio doido de investir num lugar onde você não tem proteção. Sim. E como nós estamos falando de cybercrime,
Por exemplo, se eu roubar um banco digital, olha que coisa engraçada. Se eu roubasse um banco, era uma coisa. Um banco físico, eu roubasse, por exemplo, a agência do Itaú, era um crime físico, tudo bem. Certo. Se eu roubasse o Inter, por exemplo, que não tem uma agência, vamos dizer assim, física. Uma agência física, eram crimes diferentes. Antes de 2012, né? Bem Sim, entendido. sim. Eram crimes diferentes. 2012, então passou a ter essa lei. E o 2011, a gente está falando aqui, gente, porque nos últimos 10 anos mudou muita coisa. A internet cresceu muito. Mas em 2011, a internet já abalava a economia. Não é uma coisa que a justiça podia olhar e falar assim, então é só você não colocar isso na internet. Não. Talvez em 2000, 2001, as pessoas tinham essa opção. Vou talvez para a internet, vai ver se eu tenho uma beirada de lucrar mais. Em 2011, muitas pessoas já tinham talvez todo o seu lucro na internet ou boa parte dele. Então não era algo que você podia simplesmente falar para a pessoa, então não usa. Então não faz dessa maneira, deixa só no meio físico. Tanto é que o Bitcoin, nessa lei, o Bitcoin já estava... O Bitcoin entrou em atuação em 2010, se não me engano. Foi até antes. Um pouco antes. Eu acho que 2008, parece. 2008. Não, 2010 foi a primeira compra com Bitcoin. Foi a primeira compra. Então já estava rolando Bitcoin já. Já estava rolando. E imagina você não ter essa segurança, porque, veja bem, tá? Crimes vão acontecer de toda maneira. Mas, não tem uma punição... Aí a taxa... Sim, até pessoas com talvez caráter, né? Duvidoso, né? Se não é crime, eu posso fazer. E aí é aquele negócio. Se não tem punição, não é crime. Se não é crime, eu posso fazer. Se eu posso fazer, cadê a referência de sociedade? Sim. E aí, o que aconteceu, né, depois disso? Teve esse marco, foi o acontecimento com a Carolina Dickmann. Começou a se trabalhar, né, em cima de leis cibernéticas. Sim. Hoje é até matéria da faculdade. Você que é da área de TI, provavelmente você vai ter alguma matéria sobre isso. Com certeza. E da área de direito você vai ter matéria sobre isso, com certeza. Talvez você tenha até mais de uma matéria. Mas por quê? Para resguardar as pessoas de coisas que possam acontecer na internet, correto? E aí, legal, nós passamos 2011, começou a trabalhar em cima disso, chegamos em 2018. As empresas... Deixa eu dar um ganchozinho aqui. Conta pra gente. Uma coisa da história. Se você perguntar assim, qual que é a principal atividade, por exemplo, da bandeira de cartão de crédito Mastercard? Você vai falar para mim que é cartão de crédito. Certo. Não é. Não é. O que é a principal atividade do Mastercard? Venda de dados. Venda de dados, porque ele tem uma massa de dados absurda do que você gasta, por exemplo. Nós estamos falando do Mastercard, mas pode ser o Visa também, tanto faz. O Mastercard, porque o Mastercard tem um estudo sobre isso. Uhum. E esse estudo é velho, ele é bem velho. Então, a informação vale muito dinheiro. Se a informação vale dinheiro, eu sempre cito isso aqui. O livro do Bill Gates, na década de 90, Estrada para o Futuro. Eu lembro que quando eu li, eu achei assim, não, então eu vou ler o livro porque é o CEO da Microsoft, né? Então deve ter alguma informação muito interessante lá. E uma das coisas que ele falou é que chegaria o tempo em que a informação valeria mais que dinheiro. Poxa, em 90 aí? Eu não lembro, acho que é 98. 98. Ele fala lá, por exemplo, do que seria o tablet hoje. Uhum. Ele dá a teoria do tablet. A descrição, né, do protótipo. Um protótipo do que seria o tablet. Ele fala lá. Então chegou o momento, mais do que eu e o Luiz, você sabe disso, que a informação vale mais do que dinheiro. Vale muito mais que dinheiro. Ter uma informação privilegiada pode ser a chave do sucesso ou do fracasso. Uhum. Bolsa de valores, então? Beleza. Essas informações estavam no mundo cibernético livres. Por exemplo, uma lei que as resguardasse, né? Aí começaram o cyberbullying. Uhum. Começou o cyberbullying e você falou assim, mas como é que nós vamos resolver isso? Foi quando as redes sociais começaram a estar em alta? Muita alta, que uma pessoa não conseguia, por exemplo, um garotinho pequeno era machucado por um cara maior dentro da escola. Ele apanhava do maior. Quando ele chegava em casa, ele fazia bullying com um cara grande. Lá não tinha... Era meio sem lei, vamos dizer assim. Exatamente. Meio sem lei.
E aí, o que foi preciso fazer? Foi preciso fazer uma lei para proteger os seus dados, para proteger a sua identidade, a minha identidade, a identidade do Luiz. De resguardar. E essa lei ela precisava ter uma estrutura, porque uma coisa é você fazer uma lei para uma empresa que trabalha com venda de produtos. Mas você também precisa de uma lei para uma escola, você também precisa de uma lei para um comércio que trata de aluguel de carros. Você precisa. Então, você tem uma gama de maneiras como as pessoas utilizam a internet e os seus dados são de maneiras bem distintas. Sim. E você precisava de uma lei que englobasse tudo isso. Que isso era muito difícil porque quando você cria uma coisa muito estática, nós vamos proteger seus dados. Tá, mas a minha empresa trabalha com isso, a minha empresa usa os dados dessa maneira, aqui a gente usa assim. Então foi necessário fazer algo que abrangesse tudo isso. Tudo. Redes sociais, comércio, indústria, tudo. E para isso foi desenvolvida a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Começou em 2018. Certo. E é interessante porque ela começou em 2018, você vê a complexidade dela. 2018 ela foi sancionada, né? Acho que foi sancionada em 2020, né? Não, a aplicabilidade dela começou em 2020. Começou em 2020. Ela foi sancionada em 2018. Certo. Ela teve um tempo porque mudava tanto a estrutura da empresa. Muitas empresas tiveram que se readequar. Eu participei de empresas que precisaram se readequar. Foi um caos. E é um caos, tá, gente? Até hoje. Sabe quando a gente fala que precisou se adequar a todo tipo de empresa? Você tem lá um comércio. E aí você tem lá, como que eu preciso me adequar? Aí tem toda um direcionamento para você que é do comércio, um roteiro de comércio digital para que você se adapte. Seu sistema tem que ser assim, sua senha tem que ser assim, a sua coleta de dados tem que ser assim, a coleta desse dado é opcional, é só se o cliente quiser permitir. Inclusive tem um certo banco aí que um tempo atrás lançou uma propaganda assim, compartilhe seus dados com a gente para que a gente possa oferecer um serviço melhor para você. E aí tinha uma dupla de sertanejos lá com o aplicativo do banco. Claro, eu quero compartilhar. Compartilha. Por que as empresas estão pedindo para você compartilhar os seus dados? Porque você não é mais obrigado a dar. Exatamente. Por quê? Porque a LGPD te protege. Mas, Luiz, por que então... por que eu citei o caso do Credit Card? Uhum. E o que a LGPD e o Credit Card têm em comum? Você corta o vínculo. Você corta o vínculo. Então, por exemplo, uma pessoa comprou fralda. Certo. Outra coisa é o Adriano comprar fralda. Certo. Outra coisa é o Luiz comprar fralda. Você saber quem é a pessoa. Aquilo. Porque você fala assim, se o Adriano comprou fralda, o Adriano está comprando a fralda para ele, para o filho, talvez o filho, uma filha, ou está comprando para dar presente? O Luiz comprou a fralda para o filho dele ou para dar de presente? Porque esse tipo de informação é interessante, porque você começa, por exemplo, a fazer propaganda direcionada para... o Adriano tem filho, ele vai ter filhos, então a propaganda pode ser direcionada. E isso custa dinheiro. Uhum. E isso é informação valiosa. Sim. Se você corta o vínculo, assim, como é que eu vou saber que o Adriano... Como é que eu vou saber que aquela pessoa que comprou o cartão de crédito é o Adriano? Uhum. E como é que eu vou fazer? Eu vou mandar uma propaganda para o cartão de crédito. Como? Não tem jeito. Você cortou o vínculo. A LGPD veio e cortou esse vínculo. Sim. Você se torna mais... entenda a palavra anônimo, mas os seus dados não são expostos. Sim. Obviamente você fica anônimo na internet. Então, por exemplo, aquele tanto de propaganda, você pode ter percebido antes de 2000, de 2020, a quantidade de propaganda que tinha no browser era absurda. Era absurda. Hoje a gente, por exemplo, está falando aqui, por exemplo, a Siri do iPhone pode estar ouvindo, o próprio Android, o Google está ouvindo e pode te direcionar para uma ou outra propaganda. Mas até isso também já está começando a ser regularizado. Sim, a Apple, inclusive, ela te dá o direito de você... Entenda, tá, gente? Luiz, eu não me importo com isso, eu gosto das propagandas direcionadas, tranquilo, você tem essa opção. Tudo bem. Mas hoje você tem a opção de se resguardar. A Apple te dá a opção de não ter os dados coletados.
Então, quando alguém vai te direcionar propaganda, porque como é que funciona essa questão de direcionamento de tráfego pago? Ela te manda conteúdo baseado naquilo que você gosta ou está vivendo. Por Sim. exemplo, pelo que você consome de conteúdo no Instagram, ele sabe se você é solteiro, casado, se você tem filho, se você não tem, talvez se você gosta de carro, se você gosta de viagem. Ele sabe dessas coisas porque é isso que você olha. Sim, o iPhone já te dá a opção deles não recolherem esses dados de você. Então, eles ficam sem saber o que você gosta. Não vai fazer uma propaganda para você. Exatamente. Infelizmente, tá? Essa questão da Apple te dar essa opção não faz parte da LGPD. Tanto que se você usa Android ou outro tipo de dispositivo, ele continua coletando. Vão te dar a opção de você de bloquear essa coleta. Contudo, hoje você não é mais obrigado a, por exemplo, ficar passando seu CPF para todo mundo que te pede. Entenda. Por exemplo, às vezes você recebe uma ligação válida, eu não estou falando de fraude. Isso aqui não é um vídeo sobre phishing, já fez um vídeo sobre phishing. É válido. Por exemplo, sei lá, a Vivo. Uma operadora de internet. Uma operadora de internet qualquer. Liga para você e quer te oferecer um plano. Uhum. Tudo bem, você faz parte do jogo. Sim. Mas ela pede, me dá seu CPF para me verificar aqui. Não te dou. Não, eu quero contratar, mas assim... Não quero dar meu CPF para você, CPF. Não. Eu quero ter uma plataforma que está segura, que esteja resguardada pela LGPD, e eu quero ler o que está falando lá, o que vocês vão fazer com meus dados. Correto. Por quê? Imagine o seguinte, imagine que uma empresa no Brasil, eu sei que isso aqui não é possível, mas vamos imaginar, é a suposição. Porque hoje isso não é possível mais, né? Porque uma coisa que a gente não fala, a gente vai chegar nessa parte, que é a questão das sanções. Uhum. Uma empresa hoje no Brasil que furar a LGPD e for comprovado, o que não é muito difícil de comprovar, as multas são... eu estou me lembrando aqui, eu estou com a cifra aqui na cabeça, eu não lembro se é isso. Eu não lembro se era 10 milhões por dia ou é 100 milhões por dia. Mas é um valor absurdo, é um valor para fechar a empresa. Sim. Porque assim... não é brincadeira, isso não é brincadeira, isso realmente é para proteger mesmo. Então tiveram que fazer algo estratosférico para colocar medo na empresa. Agora convenhamos, quem tem hoje condição de pagar uma multa, qual empresa tem condição de pagar 10 milhões de multas diárias hoje? Tem que ser uma empresa de grande porte. E a empresa de grande porte, elas são as primeiras a validar isso. Sim. Porque tem benefícios você cumprir essa lei. Sim. Mas eu participei da implementação de LGPD em uma empresa e, assim, é algo bem minucioso. Sim. É algo bem minucioso. Até o critério da sua senha tem que ser elevado. Quando a gente fez o vídeo de senhas, falou sobre, sua senha precisa ser assim. As empresas que já implementaram LGPD, não é que você precisa pôr uma senha, é que se você colocar uma senha fraca, vai dar assim, essa senha não é permitida. Os usuários, eu já fiquei com o usuário lá, e essa aqui... E não é nem que a gente olhe a senha do usuário, o próprio sistema é configurado para não aceitar. Não aceita. Aí a gente explica para a pessoa, não, tenta dessa maneira, assim, para que ela possa se adequar. Porque o intuito é que, vou dar um exemplo aqui, eu sou funcionário de uma empresa, correto? Eu tenho acesso a coisas confidenciais que são seus dados, perfeito? Se a minha senha é fraca, alguém invade o sistema e faz roubo desses dados, meu Deus do céu. Quem que é o responsável? A empresa. Hoje por causa da LGPD. A LGPD torna a empresa responsável pelos seus dados. Então, para me resguardar, eu preciso aumentar minha segurança, as minhas senhas precisam ser melhores, os meus funcionários ou colaboradores daquela empresa precisam ser preparados, treinados. Ela meio que mexeu o primeiro dominó ali, que a empresa falou assim, não, beleza, meus dados não podem sair, então eu preciso aumentar minha segurança, tudo precisa ser melhor aqui. Sim. E as empresas passaram por esse processo. Eu acho que o pulo de segurança com a LGPD, que nós estamos falando de 5 anos, foi absurdo. Foi absurdo. Sim. Então, ao mesmo passo que a gente está falando muito sobre cybercrime, porque o cybercrime, entenda, a pessoa chegar e criptografar seus dados é uma coisa, a pessoa chegar e só roubar os dados, era uma coisa assim, ele não fez nada, não parou o processo, não parou. Talvez ele criptografasse seja menos problemático do que só roubar. Sim. Por quê? Porque expôs a empresa.
E esses dados expostos pode dar essa questão da multa. Mas vamos aqui no caso aqui. Aí a empresa vazou, essa empresa brasileira, que por algum motivo qualquer não está cumprindo a LGPD, ela tem um cadastro de clientes. Vamos imaginar um cadastro de 10 mil pessoas. Certo. O cadastro de 10 mil pessoas tem lá o meu nome, meu endereço, meu CPF, minha CNH, minha carteira de identidade, se eu tenho filho, se eu não tenho, minha esposa, se eu sou casado ou não. Eu vou te falar, às vezes empresas pequenas têm 10 mil cadastros, tá? Dependendo fácil, do né? Dependendo do ramo, pequenas empresas têm 10 mil cadastros registrados. E aí você tem esse cadastro. Esse cadastro vazado. Imagine um criminoso, um cybercriminoso, com um cadastro de 10 mil pessoas, com todos os dados ali dentro. O mínimo que ele vai fazer é tentar um empréstimo no seu nome. Tentar empréstimo. O mínimo que ele vai fazer. Você quer ver uma coisa grande? Imagina se você tem uma escola que tem vazamentos de dados dos pais. Puxa vida. Você tem e-mail, telefone, geralmente as escolas, principalmente escolas particulares, têm informações de chegada e saída, de horário, até para controle, certo? E eu não estou falando nem de coisas como sequestro, essas coisas não, mas você tem o e-mail, o telefone, você pegar o telefone, ligar para essa pessoa e falar assim, olha, seu filho saiu da escola, fulano de tal, porque lá está o nome do menino também, nós estamos aqui com ele. E que não fez, mas ligou e sequestro fez a falso, o famoso sequestro falso. O famoso sequestro falso. Então, assim, tem N possibilidades de coisas que você consegue fazer com... E, gente, a gente que está na área, que conhece, com poucas informações, você consegue acessar muita coisa da vida de uma pessoa. Inclusive, muita informação dessa, infelizmente, estava aberta. Né? Disponível há um tempo atrás. Hoje, com a LGPD, ela já está bem recente. Agora, se eu tenho essa informação, se eu tenho o seu e-mail, o seu telefone, você consegue puxar dados das pessoas, você consegue puxar informações, você consegue ter acessos, você consegue usar de engenharia social. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Aconteceu comigo. Esses dias para trás, eu estou no meu telefone pessoal, uma pessoa... um comercial de uma empresa, me chamou e tal, e tá lá com nós queremos oferecer isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei para a pessoa assim, esse é o meu telefone pessoal, esse aqui é meu e-mail corporativo, beleza. Eu acho que eu fui curto e grosso, ou seja, eu não quero misturar comercial de empresas com o meu telefone pessoal. Certo. A pessoa pegou e mandou o e-mail, realmente, o e-mail comercial, tudo bem, corporativo. Depois ela foi no WhatsApp, você recebeu o e-mail? Aí eu olhei assim e falei, eu acho que não entendeu. Você tem esse direito hoje. Sim. Agora entenda uma coisa, eu quero deixar isso bem claro aqui. Se você, por exemplo, fez uma compra numa empresa e não fez o pagamento por algum motivo qualquer, e a empresa começa a fazer a cobrança desse valor que você passa para uma terceirizada para fazer a cobrança, isso é permitido por lei. Sim. Isso é permitido, porque você já tem um prévio cadastro. Sim. E você tem um débito com essa empresa, então ela não tem meios para... Como é que ela vai cobrar de você? Sim. Então os meios que ela tem pelo seu e-mail e pelo seu celular, seu WhatsApp e tudo mais. Logicamente tem que ficar dentro dessas duas empresas também. Não pode essa empresa... chefe, essa você deve para ela, essa aqui é terceirizada dela, os dados têm que ficar entre as duas. Isso também ser resguardado. Sim, não pode sair para uma terceira empresa. Exatamente. Mas para essa segunda empresa de cobrança que foi contratada pela primeira, isso é válido. Você precisa ser cobrado. Aí, meu amigo, é você que está... É você que está errado. Então, você que deu seu direito. Isso, você não... vocês não podiam ter esse dado meu. Mas uma coisa engraçada, eu teve um colega de trabalho falando isso, eu achei muito legal. Às vezes até, você vê pessoas fazendo isso, a pessoa fala assim, eu queria confirmar seu CPF, os seus dados, aí a pessoa, se resguardando pela LGPD, fala assim, eu não confirmo nenhum dado meu por telefone mais. Tá certo? Certíssimo. Tá certíssimo, tudo bem. Aí a pessoa do outro lado fica chateada, às vezes fica irritada. Então ela fala assim, então procure tal coisa porque eu não posso passar informação para você. Eu já tive essa situação me ligaram afirmando que era da Caixa Econômica Federal e não estou discutindo aqui, não estou duvidando se era realmente a Caixa Econômica ou se era uma fraude.
mas pediu confirmação de dados. Eu falei, eu não passo meus dados do telefone. A pessoa me retornou assim, olha, então eu peço que você procure a agência da Caixa Econômica Federal para você descobrir o motivo da ligação. Eu falei, perfeito. Depois eu fui até a Caixa Econômica, e eu sei que é muito mais confortável, tá, gente, você resolver coisas por telefone, mas assim, o que é seguro resolver por telefone, você tem um aplicativo do banco para fazer para você. Sim. O que não é seguro, infelizmente, é presencial Face. e ir para a agência. Porque você dá os seus dados hoje, hoje você é resguardado. A lei te protege quanto a isso. Então, evite passar. Evite, não é LGPD, mas toma aqui meu dado. Pronto, você entregou. Você estava resguardado até aquele momento e você deu consentimento. Aí você já abre portas para as pessoas, igual o Adriano falou, pedir empréstimos no seu nome, usar um sequestro relâmpago, usar os seus dados para extrair mais dados de você, certo? Como é que eu tenho acesso a essa pessoa aqui? Eu preciso do CPF dela. Eu tenho o CPF dela, coloco, pronto, eu tenho informações a dados que já eram, em teoria, certamente privilegiados. Eu fico, às vezes, porque assim, a gente nem sabe o que pode fazer mais, assim, de casos de empresas laranjas. Você usado a expressão laranja quer dizer a empresa não é sua, foi colocada no seu nome, essa empresa tem movimentação financeira, fez alguma fraude, não pagou algum imposto, e você é o responsável a pessoa que está lá como nome lá, ela é responsável. Mas a minha assinatura foi falsificada. Mas assim, tudo bem, só a assinatura é falsificada. Eu já vi documentos falsificados, já que realmente a assinatura... não é que a pessoa teve acesso à minha assinatura e copiou minha assinatura. Fez uma assinatura que não é a minha. Sim. Que não é a minha. Isso não aconteceu comigo, mas eu vi esse caso. A pessoa fez uma assinatura qualquer lá. Ela foi fácil dela provar que não era ela? Foi. Mas advogado, despesas... algo que poderia ter sido evitado se você não tivesse passado seus dados para uma outra pessoa. Porque tem que parar para resolver problema que não foi você que causou. Meu Deus do céu. É dor de cabeça, gente. Você que trabalha, pai de família, você tem sua vida ali, você parar para resolver uma coisa que foi gerada por um descuido, por uma informação tua que vazou, você não vai querer esse tipo de dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Então, nós falamos no vídeo sobre phishing, sobre você ser roubado. Agora, nós estamos falando da mesma coisa, mas de uma forma diferente, que você concede os seus dados para uma pessoa. Conscientemente. E saiba que você tem a LGPD ao seu favor. Use-a. Eu queria, por exemplo, alguma pessoa... vamos falar numa fraude, por exemplo. Eu preciso do seu CPF. A LGPD fala que as pessoas não podem pedir CPF. Então, já tem uma coisa errada. Mas para o senhor receber esse valor aqui, a gente precisa da informação do senhor. Não é obrigatório mais. Não é obrigatório. Uma empresa de cobrança está ligando para você. Você pode... você sabe que você está devendo àquela empresa. Sim. Porque quando a pessoa liga, ela fala para você, aqui é fulana da empresa tal, eu estou falando em nome de Nubank, Caixa Econômica Federal, Casas Bahia, sei lá. Todo mundo usa terceiros para fazer isso. Isso é normal, isso é uma prática, isso é uma prática mundial, não é só brasileira não, é uma prática mundial. Existem empresas especializadas nisso. Antigamente o próprio Banco do Brasil fazia isso, mas acabou percebendo que era custoso. Então passa isso para terceiro. Mas eles sempre falam em quem que é. Se você está devendo no Banco do Brasil porque você não pagou a sua fatura do seu cartão de crédito, você sabe que você está devendo. Então quando ligaram para você, você pode se resguardar não dando os dados, tudo bem, mas você sabe que existe um débito. Sim. O problema é quando uma pessoa fala que está com um débito, como o Luiz falou aqui, que você não reconhece o débito. Uhum. E esse que é o problema, e você às vezes não deixou saber o que é. Meu CPF é tal e tal e tal e tal. Não. Pronto, você entregou. Não. Gente, você quer saber se você está com uma fatura no seu banco? Baixa o aplicativo do banco, liga para o seu gerente do banco, conversa com alguém do banco. Porque, nem que seja por exemplo, eu tô com uma fatura, eu tô com um problema na Caixa Federal. Nunca tive na Caixa Federal. Não, você tem conta no Banco Bradesco? Gerente, por favor, me ajude, eu tô com um débito assim, você pode me ajudar? Com certeza ele deve ter algum meio. Eu não sei se é possível os bancos conversarem, não sei que nível que está essa informação. Por aplicativo já conversa, inclusive, tá? Por aplicativo? Por aplicativo os bancos já conversam. Então... Você teria alguém de confiança
que poderia fazer essa verificação para você. Perfeito. Voltando à LGPD de novo aqui, a LGPD veio para te dar segurança. Porque, se lembra que eu falei ali atrás que cortou o vínculo? É você que reestabelece esse vínculo. Você que está nos vendo, é você que reestabelece esse vínculo. Você restabelece se você quiser ou não. Tem coisas que eu deixo. Porque... Comodidade. Sim. E é interessante para mim, mas tem coisas que eu não deixo. Por exemplo, você vai fazer um cadastro num site de compra de sapato. Um sapato que eu vi na internet que eu achei bom. Vou fazer meu cadastro. Um site que você não conhece. A gente sabe que tem sites que... Vou dar um exemplo, vou chutar aqui, a gente não está sendo patrocinado não. Você vai lá no Netshoes. É um site que tem credibilidade. Credibilidade. Certo. Agora, o Netshoes com 3S. Netshoes. As pessoas fazem muito isso para poder... aí você fala, mas tudo bem. Aí você entra lá... Com a mesma logomarca? Com a mesma logomarca. O site está lá, vende também tênis, sapato e tudo mais, mas tem 3S. Né? Aí seu CPF, seu tipo sanguíneo. Você professa qual religião? O que é isso? Qual o tamanho da tua aliança? Qual o seu tipo sanguíneo? Qual a cor dos seus olhos? Então tem errado aí. Sim. Você não precisa dessas informações. Sim. Você precisa do meu nome, do meu CPF e do meu endereço. Para fazer uma compra. Para fazer entrega, né? Para fazer entrega. E olhe lá, é porque o CPF precisa por causa da nota fiscal. Sim. Você precisa do endereço de entrega, que pode ser ou não seu endereço residencial. Pode ser ou não. Seu endereço. E precisa do e-mail. Precisa do e-mail, porque a Receita não. Nota fiscal eletrônica precisa de um e-mail. Certo. O e-mail seu. Então, esses dados são dados básicos, mas são dados sensíveis que apontam para o Adriano, por exemplo, ou apontam para o Luiz. Sim. Então, a LGPD protege você se você quer ou não dar esses dados. E a gente tá extrapolando aqui, mas é para você entender, tá? Eles precisam de uma quantidade mínima de dados hoje, dependendo também da área de atuação, né? Sim. Mínima. Eu e o Adriano, a gente não vai dar muitos detalhes aqui hoje, gente, porque a LGPD ela é tão ampla que até para as grandes empresas tops do mercado é muito difícil a implementação, é muito difícil. Para minha empresa, o que precisa? Isso. Se a gente ficar falando aqui, a gente vai fazer uma série de 20 episódios. Eu pensei que agora aqui, isso que a gente nem falou em DPO. Nem falamos em DPO. O DPO é DPO, Data Protection Office. É o setor dentro da empresa responsável pela segurança dos dados baseado na LGPD. Precisa ter pelo menos uma pessoa responsável por isso em cada empresa hoje, né? Então, assim... não importa o tamanho da empresa. Não importa o tamanho qualquer tamanho. Então, hoje, busca saber quais dados eu posso dar, quais dados eu não sou obrigado a entregar, Tome muito cuidado com o seu CPF, tá? Não sai distribuindo seu e-mail, tá bom? Depois, eu estou recebendo um monte de spam na minha caixa, lá, um monte de e-mail. O Pix, quando o Pix começou com o CPF... Antes da LGPD, eu falei, gente, esse negócio não tá legal. Esquisito, né? Eu vi porque algumas pessoas ao meu redor, porque a gente sabe, se é um telefone é só CPF, é fácil você descobrir. O CPF, gente, esse negócio tá... Sabe, esse negócio me incomodava, cara. Parece que eu não sei se está tramitando, eu ouvi em algum lugar no ano passado que estão querendo tirar o CPF como chave Pix. Eu achei essa ideia excepcional. Porque senão você passa seu CPF para todo mundo. Que coisa mais... A gente falando de LGPD aqui, de proteção de dados, você passando seu CPF. Pois é. Então, assim, também o Pix chegou depois, né? Ou mais ou menos na mesma época. Talvez não tenha tido tempo dele ser introduzido na LGPD e ser adequado. Não, Luiz, peraí. 2020? 2020. O Pix é do Google. É antes. É antes? É antes. Mas foi em cima. O Pix começou no governo de 2018. Foi mais ou menos ali. Então foi mais ou menos ali, mas chegou junto, né? Talvez por chegar junto, a lei já estava estruturada. Não dava para acrescentar. Mas a prova que a lei ela é orgânica, né? Que ela é viva, né? Ela foi se ajustando. Então, assim, eu li isso, eu não sei se isso é uma fake news, não sei se eu estou... Mas eu li alguma coisa, que estavam querendo tirar o CPF da chave Pix. Adriano, mas o meu número de telefone também é um dado sensível também. Mas entre um número de telefone
e um CPF, CPF não tem como falar que não é você, não. Eu nunca vi ninguém pedir empréstimo usando telefone. Também nunca vi. Me dê assim, seu número de telefone, por favor. Gente, a chance de você ser extorquido usando número de telefone é menor Sim. do que usando CPF, tá? Eu tô sendo bem radical aqui, mas é pra você entender. É menor. Ah, o seu telefone é sensível. O CPF é muito sensível. É muito sensível. Com certeza. Então, é isso. Quando você se deparar com a LGPD, tá? Entenda ela como algo bom, que ela está te protegendo. As minhas senhas estão mais difíceis, estou custando... Ela está te protegendo. Falamos isso já em outros vídeos. Segurança é inversamente proporcional à velocidade. O que isso quer dizer? Quanto mais seguro, mais demora. Mais lento é o processo. Mais lento é o processo. Minha senha é mais difícil. Eu vou ter que fazer uma verificação de 2 etapas, igual nós já fizemos um vídeo aqui falando. Mas é melhor isso do que se ter um problema, um desgaste financeiro com um advogado, eu perdi dinheiro, tantas pessoas que a gente vê caindo em golpes, perdendo muito dinheiro. Então, olhe a LGPD como algo bom para você, algo que está te protegendo, está te resguardando. É isso, né? É isso? Falamos? Falamos. Adriano, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.